tempo do advento, eu gosto de meditar, refletir e até usar a minha imaginação em torno de alguns personagens do primeiro Natal. E um destes personagens que eu gosto muito, muito mesmo, é de José. Porque José, ele nos ajuda a entender uma realidade muito comum na vida de todos nós. José é um desses personagens silenciosos do primeiro Natal. José, como nós sabemos, estava desposado de Maria. Noivo de Maria, por assim dizer. Só que o noivado naquele tempo era bem diferente do noivado hoje. O casamento naquele tempo acontecia em duas etapas. Na primeira etapa, o noivo ia até a casa dos pais da noiva, da pretendida, e ali, junto com o pai da noiva, ele celebrava uma aliança, um compromisso. E ali o casamento estava tecnicamente feito, embora não sexualmente consumado. Ali iniciava os preparativos para as bodas, que aconteceria um tempo depois, às vezes meses depois. E José então estava desposado de Maria. Essa era a condição dele. Nesse caso, nessa primeira etapa, se um dos dois viesse a falecer, o outro seria considerado viúva ou viúvo. Se um dos dois decidisse romper com aquela aliança, aquilo seria tratado como um divórcio. Eles estavam casados, embora o casamento não tivesse sido ainda consumado. Essa era a condição. Bom, e de repente, José descobre que Maria, a sua noiva, estava grávida. E claro, ele sabia que o filho não era dele. Não é difícil imaginar o sofrimento, a angústia, a dor, a tristeza de José. A tristeza de qualquer pessoa, naquele tempo ou hoje, que se vê traído ou traída por alguém que ama, por alguém que confia. Essa dor é indescritível, é uma dor imensa. E era isso que José estava sentindo, e podemos imaginar as perguntas que José se fazia. Por quê? Por que ela fez isso comigo? Por que ela me traiu? Como é que será agora o nosso futuro dela, o dessa criança, o meu? Quem é o pai? Como que os nossos pais irão reagir a isso, os nossos amigos, os nossos vizinhos? Enfim, era um turbilhão de perguntas, inquietações, angústias, dor que José estava vivendo naquele momento. Mateus, no seu evangelho, ele descreve José como um homem justo. Isso no verso 19 do primeiro capítulo. Isso significa que José era uma pessoa justa nos seus relacionamentos. Ele era justo com Deus, o que significava que ele era fiel aos mandamentos de Deus. Ele era justo com Maria, o que significava que ele era íntegro no seu relacionamento com Maria. Ele era um homem justo. E, por um lado, a lei dizia que ele teria que denunciar Maria, entregar Maria às autoridades para que ela fosse julgada como adúltera. Mas, do outro lado, ele amava Maria. E ele confiava em Maria e sabia, no fundo do seu coração, que Maria era uma moça boa, íntegra. Ele conhecia o coração de Maria. E o que fazer? De um lado, ele precisava ser justo com a lei de Deus. Por outro lado, ele queria ser justo com Maria, que ele amava e não queria difamar. E então ele toma uma decisão que não foi uma decisão fácil. Ele decide deixá-la secretamente. Uma decisão difícil, tentando de alguma forma conciliar
essas duas dimensões da vida que são absolutamente necessárias. José, ele ilustra para nós essa realidade, essa tensão que sempre vivemos. A tensão entre a obediência a Deus, a sua palavra, e a misericórdia, o exercício da bondade, do amor. Muitas vezes essas duas dimensões parecem difíceis de serem conciliadas. Às vezes temos a impressão de que ou seremos fiéis a Deus e teremos que abrir mão da misericórdia, da graça, da bondade, ou vice-versa. Essa é uma tensão que todo discípulo, discípula de Jesus enfrenta, e isso nunca foi fácil. Porque nós precisamos ser sempre misericordiosos, bondosos, justos para com o pecador, para conosco mesmo, para com o próximo. E ao mesmo tempo nós precisamos ser fiéis a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos. E não existe conflito entre os mandamentos de Deus, a lei de Deus e a graça de Deus. Às vezes algumas pessoas tentam criar uma ruptura aí para tentar facilitar essas tensões, mas a Bíblia da primeira à última linha é graça, pura graça, amor de Deus de ponta a ponta. Mas muitas vezes nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, as tensões, elas surgem e elas não são fáceis de serem solucionadas, conciliadas. Isso foi o que aconteceu com José. Bem, a Bíblia diz que enquanto José ponderava sobre essas coisas, considerava, pensava, meditava sobre o que fazer diante dessa gravidez de Maria, um anjo do Senhor o visita, apareceu a ele em sonho. E é interessante que José é esse personagem que o anjo do Senhor, a palavra do Senhor, vem a ele em sonho por 4 vezes. No versículo 20 do primeiro capítulo de Mateus, nos versículos 13, 19 e 22 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Deus envia um anjo a José para explicar a José o que estava acontecendo. E esse anjo diz basicamente para José o seguinte: José, o que está acontecendo não é um pesadelo. Fique em paz. Não, o que está acontecendo é algo simplesmente extraordinário. É algo maravilhoso que Deus está fazendo na vida de Maria, na sua vida, diz respeito à obra de Deus, à promessa de Deus, à redenção, aquilo que de fato importa para toda a humanidade. Não só para Maria, não só para você, mas para toda a humanidade. Deus não deixou José sozinho na sua angústia e na sua dor. Ele o visita. Ele toma a iniciativa, ele vem ao seu encontro como ele sempre faz. E fala com José. Ele fala com todos aqueles que buscam ser fiéis a ele. E o anjo revela então para José o mistério daquilo que estava acontecendo. É como se o anjo dissesse para José o seguinte: José, Maria não foi infiel a você. Maria foi fiel a Deus. Maria não foi infiel a você, José. Ela foi fiel a Deus. O que está acontecendo nela é muito maior do que o que você jamais imaginou. O que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Isso me leva a olhar para Gênesis 1, quando afirma que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre o nada, sobre o vazio. E ali, o Espírito de Deus trouxe vida
à criação, à primeira criação. E agora nós vemos algo semelhante acontecendo. O mesmo Espírito do Criador, do mesmo Criador, agora ele paira, ele envolve o ventre de Maria. E a partir do nada, ele dá início a uma nova criação. Ele traz uma nova criação. E o anjo então diz a José, e eu acho isso fantástico, porque o anjo o visita, não só explica o mistério, mas traz detalhes sobre como as coisas deverão seguir. E ele diz para José, José, você vai dar o nome a essa criança. Essa criança deverá ser chamada de Jesus, que significa Deus salva. E ele completa dizendo para José, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Salvará o seu povo do pecado deles. E agora, diante desse mistério revelado, diante do consolo e diante das respostas que o anjo dá a José, desvendando esse grande mistério, José agora precisa viver a partir dessa realidade. Ele precisa seguir com o seu preparativo para o casamento e tomar Maria como sua esposa. Ele precisa assumir essa criança como sendo seu filho, mesmo sabendo que biologicamente não seria. Seguir com essa jornada de fé, realizando o propósito de Deus na história. José precisa seguir respondendo ao chamado de Deus. Assumir o mistério da fé traz sempre, não só para José, mas para todos nós, implicações, tensões, dificuldades. Sempre trouxe. E essa é a experiência, essa experiência de José, melhor dizendo, lança luz sobre as experiências humanas, as experiências que nós, discípulos de Jesus Cristo, vivemos. Quantas e quantas vezes nós vivemos a tensão entre ser fiel à palavra de Deus e agir com graça e com misericórdia? Quantas vezes nós nos vemos numa tensão entre sermos fiéis à palavra de Deus e sermos politicamente corretos, agradáveis, simpáticos? É uma tensão hoje muito comum. Basta considerar o mistério da encarnação, afirmar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Todo o milagre da encarnação é hoje, numa cultura pós-moderna, científica, tecnológica, etc., uma realidade completamente absurda, uma afirmação simplesmente absurda. E muitos cristãos começam a ser um pouco mais, ou buscam ser um pouco mais generosos com a cultura, para não escandalizá-la. Mas o Evangelho, ele é sempre escandaloso. Ele sempre escandalizou no primeiro século, continua escandalizando. A verdade de Deus é uma verdade que confronta todo o sistema do mundo que vivemos, do mundo que Jesus viveu. Então a tensão de José é a tensão que nós vivemos quando abraçamos a fé. Nós assumimos os riscos que a fé impõe sobre nós. Nem sempre isso tem acontecido, eu entendo, mas são riscos.
Muitas vezes vivemos situações de angústia, diante de decisões que precisamos tomar, de escolhas que precisamos fazer. De um lado, existe a nossa fidelidade a Deus. Por outro lado, existem outras demandas, outros interesses, outras preocupações. Vivemos essas duas realidades. São tensas. A experiência de José nos ajuda a entender algumas coisas, mas uma eu quero destacar nesse tempo do Advento. Deus sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre fala conosco. Ele fala através de Jesus Cristo. Ele fala através das Escrituras Sagradas. Ele fala através de conselhos sábios de irmãos e irmãs tementes a Deus. O Espírito Santo sempre vem ao nosso encontro trazendo luz para que as nossas decisões, as nossas escolhas, sejam sempre escolhas justas a Deus e ao propósito de Deus. Foi o que aconteceu com José. Que nesse tempo do Advento, essa experiência de José traga a nós essa segurança, essa certeza de que Deus sempre virá ao nosso encontro através da sua palavra para nos ajudar a tomar as decisões corretas, justas, para preservarmos a fidelidade a Deus e a fidelidade aos propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe e que esse tempo do Advento nos encha de uma nova esperança.